vamos falar sobre cinética química. Cinética química é a área da química que estuda a velocidade das reações e os fatores que nela influenciam. Ela mede a velocidade em que os reagentes se transformam em produtos. Para isso, tem que considerar alguns fatores, como por exemplo a velocidade de reação. A velocidade de reação mede o tempo em que o reagente se transforma em produto ou a velocidade que o produto se transforma em reação. O mecanismo de reação. O mecanismo de reação ele estuda o caminho em que a reação percorre durante esse tempo. E vou citar também alguns fatores que influenciam, né, a reação química. Por exemplo, um deles é a afinidade química. Para que uma reação aconteça, é necessário que as substâncias tenham afinidades químicas entre elas. Como, por exemplo, os gases eles não têm afinidade químicas com algumas substâncias. Então, isso pode afetar, né, a reação química por eles não terem afinidade química entre eles. O segundo fator é o contato entre a reação. Para que as moléculas da substância se interajam, é necessário que elas se colidem para que gere esse contato entre a reação. Bom, a energia de ativação é a quantidade mínima de energia fornecida aos reagentes para a reação começar. E temos a orientação no choque, que é quando existe uma maior probabilidade de se formar um complexo ativado se o choque tiver uma orientação privilegiada. O complexo ativado é a partícula que se forma no momento em que ela se choca. E aqui temos o exemplo do hidrogênio mais o iodo, que forma o iodeto de hidrogênio, que aqui no meio dos reagentes dos produtos se forma o complexo ativado, que é no momento em que as moléculas se chocam, as partículas se chocam. Isso aqui também pode ser chamado de caminho da reação. E isso pode ser representado pelos gráficos. Aqui temos o gráfico ΔH menor do que zero, que é quando a reação é isotérmica, que é quando o produto apresenta um conteúdo energético menor do que os reagentes. E aqui temos o ΔH maior do que zero, que é quando a reação é endotérmica, que é os produtos apresentam um conteúdo energético maior do que os reagentes. Fatores que influenciam na velocidade das reações. Eu vou começar falando sobre a superfície de contato, que quanto maior for a superfície de contato, maior vai ser a velocidade da reação. Outro fator que influencia a temperatura, porque com o aumento de temperatura, os elementos vão ficar mais agitados e assim ocorrerá mais choques efetivos entre os elementos e a reação irá acelerar. Com a luz ocorre as reações fotoquímicas que, assim, às vezes como na cerveja, quando o vidro é transparente, pela luz ocorrem as reações fotoquímicas que sai o oxigênio. Às vezes você tem que fazer algumas coisas com algumas cervejas que você tem que oxidá-la novamente para você tomar. E agora eu vou falar sobre o catalisador que nós usamos na nossa prática. Vai ser explicado melhor logo após, mas o que ocorreu foi basicamente quando você adiciona um catalisador na reação, você cria uma segunda reação. Você não anula aquela e não para aquela que estava acontecendo, mas sim você adiciona uma outra que vai ocorrer ao mesmo tempo. Como, por exemplo, aquela que continuou vai continuar acontecendo a reação e vai ser adicionado, vai aparecer mais uma reação que vai adiantar também, que vai diminuir o tempo da reação. A concentração dos reagentes, a velocidade é proporcional e diretamente proporcional à velocidade da reação. Como, por exemplo, na nossa prática, quando nós utilizamos 10 ml de vinagre, a reação ocorreu bem mais lenta. Foi por volta de uns 14 minutos que a reação aconteceu. Quando adicionamos 20 ml de vinagre, a reação foi bem mais rápida e aí você vê que a concentração influi na velocidade. E aí, quando adicionamos 25 ml, o tempo foi super curto, foi 4 ml, por isso que aí se prova que a concentração é proporcional à velocidade.
E a pressão, por último, que a gente pode dizer, quando, por exemplo, você está usando uma panela de pressão, quanto mais a pressão ali no alimento, vai diminuir a área que ele vai estar tendo a reação, e aí a velocidade aumenta também proporcionalmente. Na concentração, nós utilizamos três diferentes quantidades. Utilizamos 10 ml, 20 ml e 25 ml. Na concentração de 10 ml, o tempo foi de 21 minutos e 20 segundos. Na concentração de 20 ml, o tempo foi de 16 minutos e 56 segundos. E na concentração de 25 ml, o tempo foi de 5 minutos. E nós podemos perceber que quanto maior a concentração, menor era o tempo, né? E aí, temos essa fórmula aqui que explica bem, que dá pra gente ver bem visualmente, que quanto maior a concentração, quando a gente aumenta a concentração, a velocidade também vai aumentar, porque eles são diretamente proporcionais. E podemos utilizar a teoria, das colisões. Por exemplo, se a gente tem uma molécula aqui e uma aqui, vai acontecer a colisão. Só que se a gente tiver mais três moléculas, né, 4 no caso, a colisão é bem mais fácil de acontecer. E quanto maiores colisões, mais rápido é a reação. Então aconteceu isso. Quando aumentou a concentração, teve mais colisões, porque teve mais espaço para as moléculas se colidirem. E nós observamos também visualmente através do borbulhamento. As bolinhas, elas estavam subindo lentamente na concentração de 10, que era a menor concentração. Na concentração que tinha 20, as bolinhas subiam um pouco rápidas. E na concentração de 25, as bolinhas subiram muito rápido. Então é isso. Quando a gente aumenta a concentração, a velocidade também aumenta, porque elas são diretamente proporcionais, e isso ocorre através da colisão das moléculas, que aumentam quando a concentração aumenta. Quando a batata é colocada em água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, ocorre uma reação química bem interessante, que é devido à presença de enzima chamada catalase, que está naturalmente presente nos tecidos da batata. Essa enzima catalisa a decomposição do peróxido de hidrogênio em água e gás, oxigênio. O que se pode observar? A efervescência, que são as bolhas, pequenas bolhas de gás oxigênio começam a se formar ao redor da batata, e esse daqui é o resultado da equação química, que é o 2H2O2 está para 2H2O mais O2. Segundo, a velocidade da reação, que é a quantidade de bolhas, que pode variar, que dependendo da concentração daquela água oxigenada e do tamanho da superfície da batata, e como a gente viu anteriormente. Na terceira parte, que é a temperatura, que em alguns casos pode haver um leve aumento de temperatura, já que a reação química é exotérmica, ela libera o calor. Bom, eu vou explicar como funcionam os catalisadores. Catalisadores são substâncias que diminuem a energia de ativação necessária para os reagentes atingirem o complexo ativado, aumentando então a velocidade da reação e criando um novo caminho. Então, eu fiz aqui um exemplo para vocês verem. Essa daqui é uma reação sem o catalisador, ela é normal, mas quando adicionamos o catalisador, ela cria um novo desenho, cria um novo caminho e, consequentemente, ela aumenta a velocidade da reação. Então, podemos ver o catalisador em vários exemplos. Podemos utilizar ele em tintas, quando um pintor ele quer aumentar o processo de secagem da tinta, ele vai adicionar um catalisador, que no caso é um líquido, e vai fazer com que ele não altere as propriedades da tinta, seja ela azul, preta, branca, não vai alterar, só vai fazer com que aumente o processo de secagem da tinta. E na nossa prática de química, vimos na prática o processo de decomposição da água oxigenada. Utilizamos água oxigenada, volume 10, e adicionamos batata nela
e vimos instantaneamente que a batata, ela fez com que a decomposição ocorresse rapidamente. E por que isso ocorre? Por que a batata faz isso? Porque ela possui uma propriedade, uma enzima chamado catalose. E essa catalose é um catalisador no peróxido de hidrogênio e faz com que crie um novo caminho, aumente a velocidade da reação, que no caso é a decomposição da. Então, o que nós podemos tirar de conclusão da nossa primeira parte da prática é observar como que a concentração está de fato diretamente ligada à velocidade de uma reação, levando em consideração que na reação que a gente tinha o maior número de a maior quantidade de ml, né, de concentração do vinagre, a gente teve o menor tempo. E isso a gente consegue observar como que estão diretamente ligadas. E também temos a conclusão da nossa segunda parte da prática, que foi o catalisador, né? A batata sendo usada como catalisador. A gente pode observar nessa reação acontecendo o catalisador também aumentando a velocidade de uma reação. Isso acontece porque o catalisador ele reduz a energia de ativação, que é o que é necessário para uma reação acontecer. A quantidade de energia necessária para uma reação acontecer. E foi possível observar que após a batata ter sido utilizada como catalisador, ela continua ali intacta sendo a batata. Então é muito interessante a gente poder observar coisas que a gente vê na teoria, na prática, né? Que são coisas que são muito importantes a gente poder conseguir observar mesmo só olhando para essas coisas. E foi muito interessante fazer essa prática e tirar essas conclusões de que a concentração está 100% ligada à velocidade e que o catalisador também está 100% ligado no aumento de velocidade de uma reação.